Recentemente, a Copasa surpreendeu o mercado, trazendo um crescimento acima dos 30% dos seus lucros e batendo inclusive as expectativas do mercado. Números impressionantes, levando a companhia aos 325 milhões de reais em apenas um trimestre. Mas será que toda essa alta vai repercutir no pagamento de dividendos recorrente da companhia? E quando seria a data do próximo pagamento? E também qual seria o valor provável que essa empresa poderia pagar? E a expectativa fica ainda mais elevada porque o próprio diretor financeiro da Copasa informou que ele tem intenção de pagar dividendos extraordinários, mas vamos entender isso melhor. Olá, amigo do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso, é que eu decidi trazer um vídeo completo, sendo que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, justamente para a gente considerar qual é o momento da Copasa, além da política de pagamento de dividendos dela, ou seja, quantas vezes ela paga dividendos por ano, e uma avaliação com a lupa bem próxima, considerando a análise técnica para entendermos se é um bom momento para as ações CSMG3 e também quando pode ser o próximo pagamento de dividendos e de qual valor. Além das projeções do preço teto do ativo virtual. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E para começarmos a análise das ações da Copasa, eu já vou trazer o gráfico de CSMG3 aqui na periodicidade semanal, que é um médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. A intenção aqui é a gente entender se o momento ele pode fazer sentido para um aporte novo ou se é um momento de aguardar. Mas é claro, sempre lembra a nossa comunidade que o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. Ainda assim, podemos estudar para ver quais são os cenários mais prováveis e o que podemos enxergar neste momento observando as ações CSMG3. Bem, a tendência aqui de médio prazo realmente é de alta das cotações. Então a expectativa é que esse movimento de alta continue acontecendo para o médio prazo. Até porque, como podemos observar nessas velas, que também são conhecidas como candle ou candlesticks, elas representam uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. A expectativa de quando vimos esse candle do dia 29 de julho era de um enfraquecimento desse movimento de alta, porque as cotações abriram na semana R$ 22,09 e fecharam na cotação dos R$ 21,01. Ou seja, é realmente esse candle negativo aqui em vermelho. Em contrapartida, na última semana do dia 5 de agosto, as cotações tiveram uma reviravolta, atrelada ao excelente resultado da companhia também, as revisões de contrato da companhia e muito mais. Todos os temas já explicados aqui no canal, através do giro rápido do mercado e também no Fique Preparado. Mas ela abriu aos R$ 20,59 e fechou nos R$ 22,38. Ou seja, a semana teve uma valorização de 6,52% para as ações CSMG3, dando continuidade a esse movimento de alta das cotações no médio prazo. Vendo aqui essas linhas tracejadas que correspondem ao script exclusivo do ativo virtual, o WAP, mostrando as ancoradas de topo e fundo, fica ainda mais fácil de perceber onde estão as linhas de suporte e resistência de preços. Nesse momento, podemos ver que eu já tinha traçado para nossa comunidade, em cima das linhas tracejadas, a região dos R$ 20,81 até os R$ 21,34. É claro,
esse script está disponível para os membros do canal com vídeos de apoio, tanto para poder instalar esse script no TradingView, quanto também como interpretá-lo. Então, se você não é membro do canal, te convido a considerar. Ainda assim, as cotações realmente voltaram acima dessa região de preços, que agora elas funcionam como uma região de suporte de preços, justamente porque as cotações conseguiram superar com folga. E até se puxarmos esse gráfico para observar um pouco mais, é fácil de perceber também que essa aqui é a máxima histórica de CSMG3. Agora, porque está em máxima histórica não quer dizer que as ações não podem subir mais. Especialmente, como estamos fazendo aqui a análise do ativo, existe sim a possibilidade de subir. Notem que neste momento aconteceu a mesma coisa, as ações tiveram alguma dificuldade para vencer, chegaram ao seu topo e depois retornaram em cima da linha tracejada anterior aqui do script do ativo virtual nos R$ 17,98. Mas logo depois abriu nessa flâmula e novamente superou as linhas de resistência de preços. Então, a expectativa é realmente ver uma tendência de alta de médio prazo. A menos, é claro, que os fundamentos da empresa não permitam que ela prossiga. E é por isso que eu vou apresentar também um resumo dos resultados da companhia, para depois falarmos especificamente dos dividendos. E começando logo pelos destaques financeiros da Copasa, na visão da controladora, já temos que a receita líquida da empresa cresceu 10,7%. Vendo que isso é uma constante vindo do segundo trimestre do ano de 2022, com 1,33 bilhão de reais para 1,57 bilhão, e agora alcançando 1,74 bilhão de reais. Ou seja, um crescimento impressionante que a Copasa vem conseguindo ao longo dos anos. Muitas matérias saíram sobre preocupações que a empresa não ia conseguir replicar esse resultado no ano de 2024, mas ela superou 10,7%. Também, outra preocupação manifestada pelo mercado era justamente sobre os custos de despesas da companhia, mas notem que caiu 3,6%. No ano de 2023, no segundo trimestre, a empresa gastou 1,218 bilhão de reais com custos de despesas, e agora 1,174 bilhão de reais. Então ela cresceu a sua receita líquida e diminuiu seus custos de despesas. E é claro que tem os custos de despesas administráveis e os não administráveis pela Copasa. No caso da despesa ou receita operacional, no caso aqui foi despesa, ela elevou 17,2%, saindo de 26 milhões para 30 milhões de reais, agora no ano de 2024, nesse segundo trimestre. Porém, o EBITDA ajustado também vem crescendo forte, 12,1%, saindo do ano de 2022, no segundo trimestre, de 492 milhões de reais para 648 milhões e agora 726 milhões, o que fez inclusive a margem EBITDA saltar dos 35,6% no ano de 2022 para 40,4% em 2023 e agora 41,4%. Tudo isso fez com que o lucro líquido da companhia também tivesse um resultado impressionante e, de fato, superando as expectativas de mercado, crescendo 30,4%. Lembrando que no ano de 2022 foram de 180 milhões de reais, pulou para 249 milhões no ano de 2023, ano que muito foi falado que a empresa não conseguiria replicar esses resultados no ano de 2024 e vejam só, 325 milhões de reais. E por isso que analisar o que as empresas estão fazendo, através de um raio-x, ou seja, realmente um pente fino em cima dos números da companhia, faz toda a diferença para investir corretamente. Imagine aqueles que correram da empresa apenas porque o ano de 2023 dela foi um excelente ano. É por isso que é sempre importante reforçar. A Copasa é uma empresa de saneamento básico que foi criada no ano de 63 e ela é responsável pelo serviço para todo o estado de Minas Gerais. Além disso, ela abriu seu capital na Bolsa de Valores e hoje atua como uma sociedade mista, tendo o estado de Minas Gerais como seu controlador. Suas principais fontes de receita são serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. E ela conseguiu apresentar um bom crescimento nas tarifas cobradas no volume vendido ao longo do tempo, aumentando sua receita de modo relativamente estável. Ou seja, o crescimento que estamos vendo aqui, ele tem sido bastante sólido, e seus custos de despesas já sendo reduzido devido ao PDV realizado e os bons reajustes de tarifa que foram feitos pela companhia, ou seja, negociando seus contratos. Por fim, sua dívida é relativamente alta, mas é bem espaçada ao longo do tempo. Porém, a companhia é muito lucrativa e tem crescido fortemente trimestre após trimestre. Atualmente, as ações CSMG3 estão valorizando muitíssimo, 47,56% nos últimos 12 meses. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as cotações estão em R$ 22,38. O PL da companhia, ou seja, o preço dividido pelo lucro, basicamente o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses, gera aqui esse múltiplo de 5,79, mostrando que a empresa está muito saudável na sua capacidade de geração de lucros, e que apenas para servir como linha de base, o entendimento do benchmark de mercado é que um PL
PL de até 15 vezes é um PL aceitável para boas empresas com bons fundamentos. E como acabamos de ver, realmente é o caso da Copasa. Já no PVP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a companhia está 12% acima do que ela vale no papel. Mas notem o pagamento de dividendos. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou 16,13% de dividend yield. E isso já considerando as cotações de R$ 22,38, ou seja, uma fortíssima alta de mais de 47%. Então notem, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então se as cotações dispararam quase 50%, é natural vermos aqui um percentual menor. Mas isso quer dizer também que quem comprou há 12 meses atrás, ou seja, não teve medo dos topos anteriores, vários que aconteceram aqui, tem um dividend yield, um cost muito superior a este percentual. E ainda referente a essa própria distribuição de dividendos extraordinários, o próprio CEO da companhia, ou seja, o presidente da empresa, informou que esse é um problema positivo, justamente se referindo que foi recomendado ao conselho de administração que fossem distribuídos 300 milhões de reais em forma de pagamento de dividendos extraordinários, e o restante da reserva de lucro equacionada na forma de integralização ao capital social da companhia. E é por isso que ele chamou de problema positivo, porque está sobrando dinheiro, a empresa está ficando mais eficiente, e aí o problema que ele tem no colo é justamente decidir o que fazer com esse dinheiro excedente. E neste cenário, o CEO da empresa disse que este problema tende a ser recorrente na companhia para os próximos anos. Inclusive, nas próprias palavras dele, com a manutenção de um payout, pagamento de dividendos sobre o lucro de 50%, fatalmente chegaremos ao final do ano de 2024 com uma nova reserva de lucros excedendo o capital social da companhia, para que em 2025 a gente possa deliberar um montante a ser distribuído na via de dividendos extraordinários ou capitalização. Mas ele ainda considera ou um misto das duas soluções, que inclusive foi como aconteceu no ano de 2024. Em outras palavras, existe grande possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários por parte da Copasa, lembrando que ainda tem os pagamentos regulares que ela vai continuar fazendo no ano de 2024. Cenário muito animador para quem é acionista da companhia. E é claro, se você ainda não é membro do Ativo Virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até 2 dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. E é claro que para falar de dividendos, precisamos conhecer como a empresa remunera os seus acionistas. E vamos observar aqui a política de dividendos. Tudo isso disponível no site ri.copasa.com.br em informações financeiras, depois em dividendos. E a empresa informa, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos ou JCP. Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda e o JCP tem 15% de alíquota fixa, mas sempre observando a política vigente de pagamento de dividendos da companhia. E para isso, vamos clicar aqui. Desse modo, temos acesso à política de pagamento de dividendos da Copasa, onde em suas diretrizes ela define o pagamento de dividendos regulares, ou seja, são os pagamentos de dividendos de maneira recorrente, e não os extraordinários. E nesse capítulo ela explica que a base de cálculo dos dividendos regulares é sempre considerando o lucro líquido ajustado, e ele pode ser distribuído sob a forma de dividendos regulares, desde que haja aprovação do Conselho de Administração, e é claro, sempre considerando o orçamento empresarial do exercício social vigente, definindo o mínimo legal obrigatório e o limite máximo de 50%. Ou seja, o documento deixa claro que o percentual máximo de pagamento de dividendos regulares vai ter um payout de 50%. Mas isso não quer dizer que a empresa não possa fazer pagamentos extraordinários. Afinal, o próprio diretor financeiro da companhia já disse que esse vai ser um problema positivo relacionado à Copasa e que com certeza vai agradar muitos acionistas daqui para frente. E o fato é que o próprio documento declara que a companhia vai fazer um pagamento de dividendos trimestral caso ela esteja com suas finanças em dia, o que significa que se ela estiver sendo lucrativa, ela vai pagar dividendos. E é praticamente certo que ela sempre vai pagar 50% de payout porque está sobrando dinheiro. E aí esse dinheiro que está sobrando, ela faz um pagamento de dividendos extraordinários. Mas nesse vídeo vamos olhar o regular, sendo que este pagamento regular, ele deve ser realizado em até 60 dias a contar da data de declaração pelo Conselho de Administração. Então, uma vez que foi definida a data, a empresa tem 60 dias para pagar, e não necessariamente a partir da data com. E agora, trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual, temos o lucro projetado de 1,26 bilhão de reais e o payout esperado de 50%. Embora eu tenha trazido como payout esperado,
Já temos que o próprio CEO da companhia informou que ele vai pagar 50% no ano de 2024. Então, minimamente será esse percentual aqui, trazendo um DPA de R$ 1,65 por ação, até um pouco mais, praticamente R$ 1,66 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto, ou seja, o valor máximo que se pode pagar na ação para receber esse percentual, vai ser de R$ 41,65. A 6%, R$ 27,64, 8%, R$ 20,73 e a 10%, R$ 16,58. E justamente por considerar isso é que precisamos olhar o histórico de dividendos da Copasa. Notem que o dividend yield atual de 16,13% é bem superior do que aconteceu nos últimos 5 anos, de 8,47%. O que também deixa claro, como podemos observar nesse gráfico aqui, é que o momento da Copasa está virando e começou a virar no ano de 2023, o que pode implicar em mais investidores interessados no médio prazo, ou seja, observando de 3 a 5 anos para frente, justamente com a fala do CFO da companhia, ou seja, o diretor financeiro, de pagamento de dividendos extraordinários. Então imagine se a empresa conseguir manter um dividend yield médio histórico próximo aos 16%, como é o caso atual, o que não seria muito difícil, afinal de contas, os lucros da empresa estão simplesmente decolando. Agora, quem deixar para estudar a Copasa no futuro, daqui 3 anos, por exemplo, pode ser que o dividend yield tenha voltado mesmo para 8% ou menos do que isso. Como eu já expliquei nesse vídeo, eu vou repetir. O dividend yield é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. Então, se a empresa continuar sendo lucrativa, pagando muitos dividendos, o que pode acontecer com as cotações? Simplesmente decolarem no mercado. Então, a alta valorização nas cotações vai fazer com que este percentual caia, beneficiando quem está enxergando este momento atual da Copasa. É por isso que eu sempre convido a nossa comunidade a estudar a respeito das empresas, ainda mais aquelas que têm grande potencial futuro. E é por isso que recentemente eu trouxe o Fique Preparado da Copasa, falando do dividend yield atual, da queda das cotações e também do provável futuro da empresa. Recomendo muito que você assista esse vídeo, mesmo ele sendo mais longo, mas com certeza vai agregar no seu conhecimento para a sua tomada de decisão. Com tudo isso em mente, a data do novo anúncio de pagamento de dividendos está chegando. Então, a empresa deve fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos entre a segunda e a terceira semana de setembro deste ano, com datacom que deve acontecer entre a terceira e quarta semana de setembro de 2024. E como vimos no preço teto do ativo virtual, a expectativa é de um pagamento de dividendos que fique entre os 39 centavos e os 41 centavos por ação. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Copasa e o que você pretende fazer a respeito da companhia. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.